Oi pessoal, tudo bem? Vou gravar para vocês a aula do dia 2 do 4, que é sobre bit, byte e conversões de megabyte, gigabyte e assim por diante. Vou explicar para vocês um pouquinho sobre como fazer essas conversões, tá? Bom, vamos lá. O material já está disponível lá no Classroom para vocês. Se vocês acessarem a disciplina lá do Classroom de instalação e manutenção de computadores, aqui ainda está apagado, mas eu já vou deixar ao fim desse vídeo disponibilizado. Clicou, abriu o BitByte, já vai ter um documento com as explicações de tudo que eu vou fazer aqui hoje, tá? É um documento bem explicadinho, tudo certinho. Tem ao final uma curiosidade sobre o porquê que quando a gente compra um HD ou um pendrive, ele não dá exatamente o valor exato que a gente compra, sempre dá um pouco a menos. Vou também falar um pouco sobre isso, tá? Mas começando a falar para vocês, a gente já até comentou sobre BitByte, mas não falou especificamente sobre os cálculos de como fazer essas conversões de byte para megabyte, para gigabyte e assim sucessivamente. Basicamente, o computador ele não trabalha com nada além de energia elétrica. Isso vocês já estão cansados de saber, a gente já viu diversas aulas. Então, a única coisa que o computador consegue armazenar é especificamente energia elétrica. E quais são as duas opções que a energia elétrica pode conter? Ou é 0 ou é 1. Não tem outra possibilidade. Não existe metade de uma energia elétrica. Ou ela existe ou ela não existe. Então, basicamente, o que foi feito foi trabalhar com binário, como vocês viram lá no filme do Alan Turing. Ele trabalha com códigos binários para fazer as transformações que a gente conhece hoje, tá? Então, basicamente, esse arquivo do Excel também vou deixar disponível para vocês, porém só depois que vocês terminarem os exercícios, depois que os exercícios fecharem, tá? Porque ele automatiza os cálculos. Basicamente, um bit é apenas uma casinha onde pode ser ou 0 ou 1. Então, um bit é uma dessas casinhas aqui que vocês estão vendo nessa planilha do Excel, tá? Cada uma dessas casinhas pode ser 0 ou pode ser 1. Pode ser 0 ou pode ser 1, tá? Não tem outra opção. Não existe 2, não existe 3, não existe nenhum outro tipo de informação que pode caber ali. Ou é 0 ou é 1. Ou tem ou não tem energia elétrica. Ou é ligado ou é desligado. Então essa é a menor partícula que existe dentro de um computador. Ou tem ou não tem energia elétrica. Tudo fica armazenado assim. Porém, não há possibilidade do computador trabalhar com apenas um dado desse. Então, esses bits, eles foram agrupados em um conjunto de 8 e foi denominado de byte, tá? A planilha aqui ela dá uma mexida, mas a cada 8 bits, um conjunto de 8 bits é igual a 1 byte. Então, quando a gente armazena algum dado em um computador, se a gente pegar qualquer arquivo de um computador, a gente nunca vai ver a quantidade de bits que está armazenado. A gente sempre vai ver a quantidade em bytes, porque tudo fica armazenado em um agrupamento de 8 bits, que são chamados bytes, tá? E cada byte desse, que é um conjunto de 8 bits, ele vai armazenar zeros ou uns, zeros ou uns. Então, quando a gente pensar em um byte, ou seja, 8 bits, 8 posições que aceitam zeros ou uns, qual é a possibilidade da gente ter diferentes armazenamentos em apenas um byte? Ou seja, quantas coisas diferentes a gente consegue, quantas combinações a gente consegue com um byte? Então,
Fazendo os cálculos aqui rapidinho, ó, só para vocês entenderem, imagina que um byte ele pode conter isso daqui, 00001. Aí o de baixo 0000110. Então essas são as combinações possíveis. Quantas elas serão? 0, 1, 1. E aí fazendo todas as combinações possíveis. Um byte tem 256 combinações diferentes. Então, essas 256 combinações diferentes, elas podem ser armazenadas, gravadas pelo disco, né, no disco, na memória RAM e assim sucessivamente. Então, imagina que exista uma imagem onde nós temos pixels dessas imagens, onde cada cor, cada pixel desse contém 256 cores diferentes. Então vamos imaginar que o preto seja tudo um. O que acontece? Nessa casinha onde está preto, o que fica armazenado lá no computador? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes o número 1. O computador vai interpretar que essa é a cor preta, porque tem tudo 1, são 8 bits 1. Aí vamos supor que o azul não são essas cores, tá? Existe uma escala de cor, tá, pessoal? Mas aí vamos supor que a cor azul seja 111011001. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certinho. Então, imaginamos que o computador, quando tem uma cor azul, armazena isso daqui lá. E aí, quando vai ser mostrado na tela do computador, ele vai mostrar a cor azul. Isso, quando a gente fala disso, a gente está falando da profundidade de cor. Quantos bytes são utilizados para armazenamento, quantas cores possíveis. Então vamos supor, aqui trabalhando com apenas 1 byte para cada pixel, a gente tem 256 cores diferentes para cada pixel, tá? Basicamente funciona dessa forma. Assim como os caracteres, nós temos uma tabela chamada tabela ASCII, que cada caractere, cada letra corresponde a uma sequência de bits, a zeros e uns. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida na tabela ASCII, vou aqui em imagens, rapidamente, a gente vai poder ter uma sequência de armazenamento. São 256 itens possíveis nessa tabela, cada uma corresponde a um caractere. Tá? Antigamente a gente tinha que usar lá o 167 para fazer aquele primeiro, né, a letra primeiro e assim por diante. Então basicamente é essa tabela ASCII que convertia isso, né, esse valor decimal, em um valor da tabela ASCII, e aí fazia a conversão para bytes para a gente poder inserir esses caracteres. Hoje os teclados já vêm com todas as teclas, a gente utiliza lá o Alt GR, não há mais essa necessidade. Então, dentro dessas 8 posições, vejam, começa com a posição 0, vai até a posição 7, ou seja, são 8 itens. Nós temos os bytes. E esses bytes, diferentemente de a gente estar trabalhando com 8 números, os bytes, quando a gente vai fazer a conversão de bytes, a gente trabalha com 1024, porque 2 elevado à 10ª potência vai se trabalhar com 1024, tá? Então, como que a gente faz para fazer uma conversão? Um byte, um conjunto de 1024 bytes se torna um kilobyte, diferentemente da convenção normal que a gente utiliza, metro, quilômetro, vai para 1000 metros. Em relação a byte, a gente trabalha com 1024, exatamente por conta que 2 elevado a 10 dá 1024. Aqui na parte de baixo do texto, apenas como curiosidade, eu coloquei para vocês todas essas tabelinhas, tá? Quando a gente trabalha com quilo, a gente eleva a 10 porque
a gente está trabalhando com 10 posições de 0 a 9, tá? Decimal, elevado a 3, vai para 1000. Já se trabalhando com binário, a gente tem 2 elevado a 10 para dar o mais próximo de 1000, que é 1024. Depois vocês podem dar uma lida, se tiver alguma dúvida pode me perguntar, ou no Classroom, ou no grupo, que eu explico para vocês. Mas o que interessa aqui, basicamente, para a gente é essas conversões. Então, um conjunto de 8 bits, lembra que eu expliquei aqui, um conjunto de 8 bits forma um byte, ok? Então, trabalhando em cima disso, 1 byte, 8 bits, e agora a gente vai trabalhar só com byte. Quando eu tenho 1024 bytes e começa a aumentar muito essa numeração, 5 milhões, 10 milhões, 500 milhões, 1 bilhão de bytes, vai ficar muito número para ser expressado, tá? Vocês podem ver aqui que 1 terabyte equivale a 1 trilhão, 99 bilhões, 511 milhões, 1 bilhão, mil, milhão, bilhão, trilhão, é isso mesmo. Então, 1 trilhão, 99 milhões, 500 bilhões, 511 milhões, 627 mil, 776 bytes. Tá? Então, vai começar a ficar muito ruim expressar esses valores. Então, aí se criou essa convenção de kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte e assim sucessivamente. Tá? Então, a cada 1024 bytes, nós temos 1 kilobyte. A cada 1024 kilobytes, nós temos 1 megabyte. E assim sucessivamente. Tá? Já o inverso, a cada 1 terabyte, nós temos 1024 gigabytes, aqui na parte de baixo. 1 gigabyte tem 1024 megabytes, 1 megabyte tem 1024 kilobytes e assim sucessivamente. Tá? Agora, quando a gente tem, vamos supor, essa imagem fica muito interessante da gente usar, porque quando a gente está na dúvida é só a gente imaginar qual casa a gente está. Se nós temos, por exemplo, 100 gigabytes e eu quero saber quanto isso é expressado em bytes, basta eu pensar, eu estou na casa do gigabyte, eu pego aquele número em gigabyte, supondo que seja, eu vou entrar aqui no Notepad, supondo que seja 1,5 gigabyte, eu estou na casa do gigabyte. Para transformar isso em byte, o que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso passar pelas outras casinhas para chegar até no byte. Tá? Então, vamos supor que eu tenha 1,5 gigabyte e vou converter para byte. 1,5 gigabytes em megabytes, eu estou indo para a direita. O que eu faço? Multiplico por 1024. Então, 1,5 vezes 1024, eu vou ter 1536 megabytes. Eu tenho a colinha aqui, tá? Não estou fazendo de cabeça, mas eu já deixei pronto para passar para vocês. Então estou agora na casa dos megabytes. Preciso, antes de ir para byte, eu não vou direto para byte, eu vou passar pela casa do kilobyte. Como que eu vou fazer isso? Multiplicando, vou para a direita, certo? Multiplico por 1024. Então, vezes 1024, que é igual, tem uma colinha aqui, 1.572.864 kilobytes. Já é a casa que eu quero? Não, eu estou em kilobytes, eu quero ir para byte. O que eu vou fazer? De novo, vou para a direita, é multiplicado, multiplico por 1024 e aí eu vou ter o valor em bytes, que é 1.610.612.736 bytes. Então, 1,5 gigabyte é igual a 1.610.612.736 bytes, exatamente. Só para fazer
uma analogia para vocês entenderem que está lá no arquivo essa diferença entre o que a gente compra de armazenamento e o que a gente realmente recebe quando a gente dá lá um botão direito propriedades. É o seguinte, eles fazem assim, 1,5 GB vezes 1000, que é igual 1, 2, 3, dá 15.000, minto, 1.500, né, tem uma vírgula, 1.500 seria 1.500 megabytes, perceba, vezes 1000 novamente é igual 1, 2, 3, vou colocar os pontinhos aqui, 1,5 milhão de kilobytes, vezes novamente 1000 é igual 2, 3, opa, aqui é assim, 1, 2, 3 bytes. Então percebam essa diferença, pessoal, de que a notação usada pelos vendedores de dispositivos de armazenamento, eles utilizam vezes 1000, não utilizam vezes 1024. Então vai ter exatamente lá de disponibilidade 1 bilhão e 500 milhões de bytes. Se a gente for converter isso de volta, eu até vou deixar isso daqui, a gente faz na calculadora, para gigabyte, vocês vão ver que vai haver uma diferença. Não vai dar 1,5 gigabyte, vai dar menos. Tá? Agora, e o inverso? Eu tenho um valor em byte e quero passá-lo para terabyte. Como que eu faço? Um valor em kilobyte e quero passá-lo para terabyte. Como que eu faço? Eu vou dar o exemplo aqui do número que eu coloquei na minha colinha. Tá? 1 bilhão, 1 trilhão, 389 milhões, 525.923 kilobytes. Então a gente tem sempre que prestar atenção qual é a casinha que a gente está. Para passar isso, estou em kilobytes. Vamos olhar aqui a imagem. Estou em kilobytes. Quero passar para megabytes. Estou indo para a esquerda. Para a esquerda eu divido por 1024. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu consigo ir direto de kilobyte para terabyte? Não, eu tenho que ir passando pelas casinhas e fazendo a divisão. Então de kilobyte primeiro eu vou para megabyte. Divido isso por 1024 e vou ter um valor em megabytes. Aqui na minha colinha, 1356.958,91. Só para vocês entenderem o que eu faço nisso, não vai dar 0,91 certinho, tá? Eu vou pegar aqui a calculadora, tá com os pontos, eu vou digitar 389.525.923 dividido por 1024. Vai dar 1.356.958,90. Qual é o próximo número depois do 90? É 9. Então aqui eu vou aproximar para 1. O que eu costumo fazer é até 5 mantém 90. Passou de 5, de 6 até em diante aqui, eu aumento isso daqui para 1, para 2, eu aumento um número aqui, tá? Se fosse 99, aqui eu iria aumentar para 59,00, tá? Então é essa a notação que eu utilizo para fazer a aproximação. Mas voltando aqui à conta, eu estava em kilobytes, eu dividi em 1024, eu vou obter o resultado em megabytes. É o que eu quero? Não, eu quero o resultado em terabytes. O que eu vou ter que fazer? Eu estou nessa casinha. Posso ir direto para terabyte? Não, eu vou dividir por 1024, vou obter o resultado em gigabytes. Então eu vou dividir esse valor por 1024, o meu resultado vai ser 1.325,15 gigabytes. Agora
eu tenho o valor em giga, preciso ir até tera. Vou para a esquerda, dividindo de giga, divido por 1024 para obter em tera. Divido isso por 1024, vou obter o resultado de 1,29 terabytes. Então, é 1,29 terabytes. Se for de terabyte para byte, né, sempre de casa em casa, multiplicando por 1024. Se eu tenho o resultado em byte e quero ir para terabyte, sempre dividindo por 1024, pulando de casa em casa, ok? Então, baseado nisso, vamos fazer o cálculo aqui desse 1 bilhão e 500 milhões de bytes e ver quanto que vai dar na notação de 1000, que são os vendedores. Vamos ver quanto seria na realidade em gigabyte. 1.500.000, 1.500.000.000. Eu tenho isso em bytes. Fazendo o cálculo correto, que é o de 1024, estou em byte, quero ir para gigabyte. O que eu vou ter que fazer? Passar por todas as casinhas, dividindo por 1024. Então, byte para byte. Divido por 1024 é igual, vou abrir aqui a calculadora, 500, 3, 1, 2, 3. Dividido por 1024, vou ter esse resultado aqui. Tá? Em que tinha em bytes, estou indo para kilobytes. Divido de novo por 1024 para ter em megabyte. Então vamos lá. Opa! Vou ter que digitar de novo. 464 843,75 dividido por 1024. Vou ter 1430,51. Então, 1430,51 o que? Megabyte. Lembra que, ó, estou de kilobyte, dividi por 1024, eu fui para a casinha do megabyte. Agora sim, eu vou pegar este resultado, dividir por 1024 e aí eu vou obter o resultado em gigabyte. 1,39 meia, então é 1,40 gigabyte. Vejam, olha essa diferença de 1,5 para 1,4 gigabyte. Então quando vocês compram um pendrive, um HD, alguma coisa assim, a diferença no que você compra naquilo que está realmente sendo mostrado é isso daqui. Tem claro também que nunca na fabricação vai ser preciso exatamente essa quantidade de bytes que vai estar lá, tá? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, isso também ajuda naquela variação que existe nesse resultado, mas o principal é isso. Inclusive, se vocês prestarem atenção aqui no documento, nessa imagem, quando a gente chega na casa de petabyte, tá? Que é depois do terabyte, a gente chega a ver que há uma diferença do real pro informado. Se fosse na escala de 1024 para a diferença para a escala 1000, chega de 12%, ou seja, a gente compra algo de 100 e recebe 12% a menos, vai receber 88 aí a giga, vamos supor, tá? Só para vocês entenderem quando a gente entra na casa do peta. Não é o caso ainda, mas acredito que não esteja tão longe os dispositivos de petabytes de armazenamento, né? Então, basicamente, a aula de hoje é isso. Nesse arquivo que vocês estão recebendo aí, tem alguns exercícios, né, na página, que eles estão aqui, tá? É essa atividade aqui, bit byte, que já está colocado lá no formulário. Então eu vou abrir aqui o formulário para vocês verem. Eu vou visualizar como... já está para visualizar, desculpa. Então vocês vão digitar o e-mail de vocês, o nome completo, e aí
terão algumas seções, tá? Cada seção vai estar dividida aqui nessa parte roxa, o que você precisa fazer. Então, nesse caso, é converter para bytes. Eu tenho 5 megabytes, eu vou ter que escrever a minha resposta em bytes, apenas números, tá, pessoal? Então, se eu tentar colocar uma letra, ele não vai deixar. Mesmo que haja um separador de milhar, a gente não vai usar ponto, a gente não vai usar vírgula, a gente não vai usar nada. Nos casos que a gente precisa usar o separador para decimais, eu coloquei aqui as orientações, tá? De como fazer a aproximação, de como fazer o número que está aqui. Então vamos supor que a minha resposta seja 456,98. Apenas 2 casas decimais. Não vamos utilizar 3, 4, 5 casas decimais. E ao invés da vírgula, como o Google trabalha com notação americana, a gente não vai poder usar a vírgula. Então, para separar é o ponto. Mas quando a gente tiver um número maior que 1000, a gente não utiliza o ponto para separar a casa do milhar. A gente mantém o número inteiro, porém põe o ponto só para separar as casas decimais. 1000.45, vamos supor. É assim que a gente vai fazer. Tá? Ok? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar lá no grupo, pode mandar aqui no Classroom também. E a última sessão disso daqui vai ser um pequeno desafio, alguns exercícios que vai ser um pequeno desafio. Eu estou colocando tudo aqui, qualquer número, tá, pessoal? Não é a resposta certa, só para poder passar. Então aqui nós temos alguns exercícios e eu vou comentar agora um pouquinho com vocês sobre esses exercícios. O que eu quero que vocês prestem muita atenção é em qual unidade de medida ele está trabalhando. Então veja, a velocidade da internet é medida em kilobits por segundo. Vejam, coloquei até entre parênteses. Se um computador está navegando a uma velocidade de 56.600 bits por segundo, quantos bytes ele recebe por segundo? Vamos lá para o arquivo. Lembre, a gente tem que lembrar nesse caso que um bit tem 8 bytes. Tá? Um byte tem 8 bits, desculpa. Então, o que a gente teria que fazer aqui para fazer essa conversão? Um byte tem 8 bits. Então eu preciso pensar, eu vou ter que multiplicar ou vou ter que dividir? Tá? E aqui, o próximo exercício. A velocidade de leitura do driver de CD-ROM é medida em x, sendo 1x igual a 150 kilobytes por segundo. Com base nisso, responda quantos bytes um drive de 24x consegue ler em 15 segundos. Então vejam, a primeira coisa é fazer 24x vezes 150 kilobytes. Eu vou obter quantos kilobytes a cada segundo ele vai ler, tá? Só que ele está pedindo em 15 segundos. Eu vou ter que multiplicar isso por 15, ok? Então, quantos bytes? Qual unidade eu vou ter? Kilobytes. Depois ainda ali eu vou precisar converter isso para byte. Percebam sempre isso. Qual unidade de medida que eu tenho? Anotem, ó, utilizem a anotação, tá? Olhando aquela tabelinha que eu tinha comentado que eu fiz no Excel, que eu vou mandar só depois para vocês não copiarem o resultado. Se a gente for parar para pensar, baseado lá no exercício, né, tá em bits, tá em bytes e assim por diante, a gente tem sempre que pensar qual é a casinha que a gente tá e para onde a gente quer ir. Então vejam, eu tenho aqui em byte, um byte são 8 bits, ou vamos supor que eu tenha lá 1024 kilobytes é igual a 1 megabyte, ou vamos supor que eu tenha lá 5 bilhões, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 bilhões de bytes, eu tenho aí 4,66 gigabytes, não chega nem 1 terabyte, né? Então a gente precisa sempre pensar qual a casinha que a gente tá
para qual casinha que a gente quer ir. Então, se eu tiver aqui 8 bits, eu tenho 1 byte, não chega nem 1 kilobyte, não chega nem 1 megabyte. Ou se eu tiver lá sei lá quantos zeros de bits, eu tenho 1 milhão de terabytes, tá? Aqui eu exagerei, é claro, mas eu vou pôr lá uma quantidade razoável, tá? Aqui deu 10 bilhões de bits, foi para 1 bilhão 250 mil, tá? É claro que aqui o que eu estou fazendo é dividindo por 8 para obter o resultado. Então pensem sempre nisso. Qual casinha eu estou, qual casinha eu quero ir. Olhando aqui o documento, lembra sempre que do byte eu ainda tenho aqui o bit. 8 bits divido por 8 tem 1 byte. 1 byte multiplico por 8, eu tenho 1 bit. Deixa eu só pegar minha colinha aqui, que aí eu faço isso na tela para vocês. Shift D, caneta. Eu vou abrir aqui que acho que fica mais fácil. A ferramenta, caneta, minimizo. Então aí imagina isso, tá? Então aqui eu tenho o bit, a letra é boa mesmo, tá? Então daqui pra cá é sempre por 8. Deixa eu colocar o green aqui, tamanho 8. Então pensem sempre aqui, o bit é por 8. Daqui pra cá eu divido, daqui pra cá eu multiplico. Por quê? Por 8. Tá? Então depois do byte daqui pra cá eu tenho o bit. 8 bits divido por 8, 1 byte. 1 byte multiplico por 8, 8 bits. Ok, pessoal? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar lá pela mensagem, pode me mandar no grupo do WhatsApp, que eu vou responder a vocês. Espero que tenham gostado da aula, que consigam fazer os exercícios, e espero que vocês tenham, se tiver qualquer dúvida, podem recorrer a mim sempre. Beleza? Um abraço, até a próxima, até mais. Tchau, tchau.